Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Jason, do primeiro período do curso de Biotecnologia, e vou apresentar agora a terceira videoaula gravada para complementação da nota da disciplina de Química Geral, com os temas de a natureza da energia e a primeira lei da termodinâmica. Iniciando pelo primeiro tema, da natureza da energia, e assim entrando no tópico da primeira lei de termodinâmica. Falando sobre a natureza da energia, a energia em si é um conceito bastante complexo. E apesar de falarmos sobre ela o tempo todo, basicamente, nós não a compreendemos formalmente, completamente, uma vez que a definição de energia envolve alguns conceitos físicos, outro conceito físico que é o conhecido como trabalho. O conhecimento sobre o trabalho, teoricamente, e de forma simplificada, o trabalho é toda ação que é feita contra uma força, como a força gravitacional. Vamos ver um pouquinho mais para frente os tipos de energia. O conhecimento sobre a energia é muito vasto, certo? Engloba diversas áreas do conhecimento. Essa interdisciplinaridade pode ser percebida quando analisamos a ação simples de agirmos contra a gravidade, como a gente pode ver nessas imagens aqui, o garoto mudando o seu ponto de massa, né, o seu centro de gravidade, e aí assim ele está agindo contra a gravidade simplesmente por ir de pé, porque há uma força aplicada a ele. Então, quando agachamos e levantamos um caixote do chão, por exemplo, a gente está transformando energia. E essa energia que foi transferida para a caixa em forma de energia potencial gravitacional foi exercida por uma força externa, que é a da gente levantando, gerada a partir da concentração do grande número de fibras musculares, que é dos nossos braços que a gente usou para erguer ela. E essa contração ocorre quando a passagem de corrente elétrica, que é originada em células especializadas para isso, e essas células, por sua vez, só conseguem produzir corrente quando obtêm energia das ligações químicas presentes nos alimentos que a gente ingere, né? E quando rompidas, né? Toda aquela história da quebra da ATP para gerar energia, que é a moeda energética do músculo, e vai liberar as calorias para a gente executar os nossos movimentos. Diante da complexidade da energia, nos limitaremos ao que é energia. A gente se limita ao que é energia para a física, que é uma grandeza escalar, certo? Cuja unidade de medida é o Joule, geralmente utilizado, né? E a energia é definida a partir do trabalho, como a gente já viu anteriormente, que o trabalho basicamente é toda ação que é feita contra uma força, como o exemplo da força gravitacional. Quando a gente exerce trabalho sobre o corpo, esse corpo ele está trocando energia com a gente. O trabalho é, portanto, a transformação ou a transferência de energia que ocorre em um corpo e que é submetido à aplicação de uma força externa, certinho? Então, a gente tem que o trabalho de uma força de módulo constante pode ser calculado como um produto interno entre força e distância, tratando-se, portanto, da projeção da força sobre a distância, ou seja, no trabalho só se leva em conta a distância que é percorrida na direção da força. Então, a gente tem aqui, certo? O cálculo que é usado para se ter o trabalho, onde a gente tem esse aqui vai ser um símbolo, certo? O símbolo de trabalho, que também equivale ao Joule. Então, a força multiplicado pela distância que esse objeto vai percorrer, e ao cosseno do ângulo da força e da distância, entre a força e a distância. Certo? Se ela está sendo aplicada a um ponto, esse ângulo até a distância. Quando um trabalho é exercido sobre um corpo, esse corpo vai sofrer acréscimos ou decréscimos na quantidade de energia nele contida. E isso vai se manifestar de acordo com variações de energia cinética ou até mesmo potencial. E lembrando que, como foi dito, o trabalho consiste de uma forma externa de se transferir energia. Logo, essa energia não foi criada, ela foi apenas transformada. Então, aqui a gente tem os tipos de energia, certo? E quais são esses tipos de energia? Uma vez que existem várias forças na natureza, certo? Também existem muitas formas de energia, mas todas têm relação direta.
com o movimento, que é exercido sobre um corpo. Então a gente vai ver algumas delas aqui, começando pela cinética, que é a energia associada ao movimento. Tudo que se move e tem massa vai apresentar a energia cinética, tudo que pode mover-se. Em seguida, a potencial, que depende da posição do corpo. E existem muitas formas de energia potencial, gravitacional, potencial elétrica, potencial elástica, entre alguns outros. A energia mecânica, como a gente pode ver aqui embaixo, somando a energia cinética e os tipos de energia potencial de qualquer sistema físico, seja complexo ou não, nos sistemas físicos conservativos nos quais não há um atrito. Num sistema onde o atrito não é um fator que há de se levar em consideração. Então, a energia mecânica ela será conservada. Em seguida, energia térmica, que é aquela contida em corpos que estejam acima da temperatura do zero absoluto, que seria o 0 Kelvin. E quando a energia térmica é transferida entre corpos, ela passa a ser chamada de calor. Quando eu estou próximo a um corpo, esse corpo ele está a uma temperatura menor que a minha, eu vou perder calor para esse corpo. Energia química, que é a forma de energia encontrada nas ligações químicas, que é a energia liberada ou absorvida, ali que a gente tem nas reações endotérmicas ou exotérmicas, a partir, por exemplo, da queima de combustíveis, como gasolina, álcool, etanol, entre outros, fundamentalmente tratando-se de uma energia da natureza elétrica, já que as ligações químicas resultam de interações elétricas dos elétrons, certo? A energia elétrica, que é a de potencial elétrico, conhecida simplesmente como energia elétrica, que é aquela que se obtém a partir da interação de cargas elétricas separadas de uma distância uma das outras, que é a que chega na tomada da gente. E, por fim, a energia nuclear, que está aqui atrás, que é a energia obtida a partir da fissão de núcleos atômicos, que é a que a gente encontra nos grandes reatores nucleares ou em algumas usinas nucleares também. Que a energia é resultado da interação entre prótons e nêutrons, que são atraídos por um tipo de força fundamental da natureza conhecido como força nuclear forte. Bom, agora apresentando algumas formas, que são as principais fórmulas da cinética, da energia potencial, né? Sendo essa potencial de 3 tipos, e esse aqui é o que eu considero os principais ou mais importantes, certo? Que existem fórmulas que são usadas para calcular cada uma das diferentes energias. As principais a gente vai conferir aqui agora. A cinética, que é a forma da energia cinética, onde essa energia vai equivaler ao produto entre a massa, m vezes v ao quadrado, que é a massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2, resultando na conservação da energia cinética. Velocidade aqui sendo em metros por segundo. Em seguida, potencial gravitacional, que é a fórmula de energia potencial, que estabelece que essa fórmula de energia é igual ao produto entre 3 grandezas: a de massa, m de massa, a gravidade, a aceleração da gravidade, melhor dizendo, e a altura de onde, por exemplo, você está soltando um corpo. E assim vocês calculam a energia potencial gravitacional. Energia potencial elástica, onde o resultante é igual ao produto entre a constante elástica e o quadrado da deformação da mola dividido por 2. O elástica entre a constante elástica, que é o K, o quadrado da deformação da mola, que seria o X aqui, porque, como a gente sabe, diferentes molas têm características diferentes, podendo elastificar-se mais ou menos, dividido por 2. A constante K aqui é em newtons por metro, né? E a deformação da mola é em metros. Em seguida, potencial elétrica, que é onde esse potencial elétrico é igual ao produto entre as 3 grandezas que a gente já conhece,
os módulos das cargas Q1, Q2 e uma constante de proporcionalidade, que seria o K0 ou K inicial, dividido pela distância entre cada uma dessas cargas. A distância em metros e a constante eletrostática, que seria essa constante proporcionalidade, a constante eletrostática, no vácuo de newtons metros quadrados. E assim a gente finaliza aqui essa questão da natureza da energia. Começando agora, entrando na primeira lei da termodinâmica, ou também podendo ser chamada de lei da conservação, certo? A primeira lei da termodinâmica, como em muitas usinas e motores, eles operam transformando energia térmica em trabalho. Isso porque um gás aquecido ele pode realizar trabalhos em turbinas mecânicas, em pistões, como no caso dos carros, ou também fazendo com que eles se movam. Os pistões ali do motor do carro ele vai se mover de acordo com aquela combustão que vai gerar um gás que vai forçar ele a se mover. E essa primeira lei da termodinâmica, ela aplica o princípio de conservação de energia a sistemas em que a transferência de energia para dentro e para fora do sistema se dá pela transferência de calor e pela realização de trabalho, como a gente já viu anteriormente também. A primeira lei da termodinâmica diz que a variação da energia interna de um sistema, ΔU, é igual à transferência de calor resultante para dentro e para fora de um sistema. Um sistema aqui na fórmula. Mas o trabalho resultante realizado no sistema, na forma de equação, a gente tem a primeira lei da termodinâmica, que é ΔU igual a Q, que seria a transferência de calor, a resultante da transferência de calor e o trabalho aqui que a gente tem como W. E essa fórmula ela simplesmente diz que você pode aumentar a energia interna de um sistema aquecendo ou gerando trabalho em cima dele. Então, o que significa cada um desses termos, né? ΔU, Q e W? A gente vai falar um pouquinho deles com alguns exemplos também. Nada exemplifica a primeira lei da termodinâmica tão bem quanto um gás preso em um recipiente, certo? Com um pistão móvel encaixado firmemente, como a gente pode ver aqui embaixo. Aqui tem um recipiente e esse aqui seria o pistão que está pressionando o gás. Vamos considerar que o pistão ele possa se mover livremente para cima e para baixo, comprimindo o gás ou permitindo que ele se expanda dentro desse recipiente. Mas o gás ele não pode sair do recipiente, obviamente. Então, o que é que vai acontecer? As moléculas de gás presas nesse recipiente são o sistema que está aqui dentro. E atente que elas se movimentam possuindo energia cinética e uma temperatura maior do que o zero absoluto, ou também chamado zero Kelvin, certo? Até porque está tendo, ao elas se comprimirem, a sua vibração vai aumentar, querendo ou não, certo? Gerando um pouco mais de energia. E a energia interna, U, que seria aquele ΔU, desse sistema, pode ser pensada como a soma de todas as energias cinéticas de todas as moléculas de gás presas dentro do recipiente. Esse ΔU, essa variação de energia interna vai ser justamente isso, a soma de todas as energias de cada uma dessas moléculas que estão dentro desse recipiente. E assim, se a temperatura do gás aumenta, as moléculas aumentam a sua velocidade, que seria a vibração que está ocorrendo ali. Essa vibração vai aumentar ou diminuir de acordo com a velocidade. Se a velocidade aumenta, as vibrações vão aumentar também. E a energia interna do gás também aumenta. O que significa que o ΔU, que é a variação da energia interna, é positiva, com esse aumento da velocidade. De mesma maneira, certo? Se a temperatura do gás diminuir, se ele se expandir mais, e as moléculas diminuem sua velocidade, até porque elas têm mais espaço aqui, elas vão ficar mais calminhas, a energia interna do gás também vai diminuir.
significando que esse ΔU ele vai ser negativo, que essa variação da energia interna vai ser negativa. Seguindo. Então, é realmente importante a gente lembrar que a energia interna e a temperatura aumentarão quando a velocidade das moléculas de gás elas aumentarem essa velocidade, já que elas são, na verdade, duas maneiras de medir a mesma coisa, quanta energia há em um sistema, para saber a quantidade de energia que está ali naquele sistema, a energia interna daquele sistema. Com a temperatura e a energia, como a temperatura e a energia interna são diretamente proporcionais, ou seja, se a temperatura aumenta, a energia interna também aumenta e vice-versa, temos que, se a energia interna dobrar de valor, a temperatura também dobrará. De mesma maneira, se a temperatura não alterar o seu valor, a energia interna também não vai se alterar, vai continuar a mesma. A energia interna, U, certo? Que é o ΔU, a variação desse sistema e sua temperatura, podem ser aumentadas de acordo com a transferência de calor, que aí entra a variável Q, para o gás. Para fazer isso, basta colocar o recipiente sobre uma chama ou submergi-lo em água fervendo, o que vai fazer com que toda a temperatura daquele sistema aumente. Ou seja, a alta temperatura do ambiente externo em relação às paredes e o interior do recipiente fará com que o calor flua para o interior e aqueça o gás que está ali dentro daquele recipiente, fazendo com que essas moléculas movam-se mais rápido, ficando mais agitadas. E quando o calor é absorvido e aquecer o gás, esse Q é um número positivo. Esse Q, o valor de Q será um valor positivo. Por outro lado, a gente pode diminuir também a energia interna do gás, transferindo calor para fora dele. Como assim? Isso pode ser feito colocando o recipiente em um banho de gelo, em um meio ali onde a temperatura está baixa, tem um gelo, para diminuir essa temperatura e diminuir a velocidade de vibração dessas moléculas. Isso pode ser feito colocando o recipiente em um banho de gelo, e se o calor deixar o gás, o Q será um valor negativo. Essa convenção de sinais para o calor que está representada aqui nessa figura. Como a gente pode ver, o calor positivo, quando o calor é positivo, o que é positivo quando o calor entra no gás, e ao sair, o que vai ser negativo. Até porque vai diminuir a questão da velocidade dessas moléculas também. Como o pistão pode se mover, ele pode realizar o trabalho no gás, movendo-se para baixo e comprimindo o gás, o que também vai gerar um aumento da velocidade um aumento na velocidade das moléculas. Então a gente tem que a colisão do pistão que se move para baixo com as moléculas de gás faz com que as moléculas se movam mais rápido, aumentando a energia interna total do sistema. E se esse gás for comprimido, de fato, o trabalho realizado no gás, o W, né, de work, do inglês work, de trabalho, vai ser um número positivo. Por outro lado, se o gás ele se expande, se esse pistão ele sobe, deixa de comprimir esse gás, e esse gás ir expandir, a colisão das moléculas de gás com o pistão que recua, faz com que as moléculas se movam mais lentamente, certo? Diminuindo a energia interna do gás. E se esse gás ele se expandir, o trabalho realizado para com esse gás, ele vai ser negativo. O valor de W aqui será negativo. E essa conversão de sinal a gente pode ver mais à frente aqui, certo? Né? Como apresentado nessa imagenzinha. O trabalho positivo é realizado no gás, quando esse pistão vai comprimir o gás, que vai aumentar a velocidade dessas moléculas ali dentro. E o W vai ter um valor positivo. Em contrapartida, quando o pistão ele deixa de comprimir e esse gás expande, suas moléculas têm mais espaço e se tornam mais devagar, ficam mais lentas, esse trabalho, o valor de W será negativo. E nessa tabela aqui do lado que a gente tem,
tem meio que um resumo das convenções de sinais para as três grandezas da primeira lei da termodinâmica, como o ΔU, que é a variação da energia interna, o calor e o trabalho realizado no gás. Se o T aumenta, se o tempo aumenta, se a temperatura aumenta, o calor também aumentará, certo? Então, se a temperatura aumentar, a variação da energia interna também aumenta. Se entrar calor dentro do gás, como a gente viu na segunda imagenzinha lá, o valor do Q também aumenta. E se o gás for comprimido, o valor do trabalho realizado no gás também será positivo, ele irá aumentar. Se a temperatura diminuir, a variação interna vai dar negativa. Se o calor deixar o gás, se esse gás perder calor para um meio, a variável Q também será negativa. E se o gás expandir, se aquele pistãozinho ele subir, deixar o gás se expandir, o trabalho realizado vai ficar negativo, vai diminuir também. E se a temperatura for constante, o valor da variação de energia vai ser zero, certo? Como está aqui. De mesmo modo que se não houver troca de calor, a variável Q vai ser zero também. E se o volume for constante, permanecer na mesma linha, o valor do W, que é o trabalho realizado no gás, também será zero. Por fim, aqui tem as referências de onde a gente tirou, de onde eu tirei as informações. Obrigado pela atenção e pela paciência. Até mais.